Então hoje eu entendo o seguinte, que nós, seres humanos, a natureza está em equilíbrio, nós nem sempre. E Hum. aí eu sinto a necessidade de me colocar em meio à natureza para buscar um certo equilíbrio e conexão. Então isso me leva para o outdoor, para a natureza. O esporte alimenta esse fogo interno, essa ancestralidade minha, essa coisa de, sabe, a competição me ensinou a não ter medo de perder. Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quê? Com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, se você tá ouvindo isso quando tá saindo, tipo dia 21, 22 de outubro, eu tô na Itália para correr 100 milhas no 100, mundial. Primeiro ano vai rolar. Gente, provavelmente estou largando agora mesmo. Se quiser seguir isso, você pode achar na Insta, você pode seguir o Revista Trail Running, o grande Valmir tá aí contando a história dessa prova também. E, gente, tomara que tudo vai dar certo. Se quiser seguir essa história também, o Z2 Foods é uma empresa de gels e carboidratos e coisas de bom para te dar energia enquanto você está fazendo essas coisas mais extremas, explorando seus limites. Ele é uma ferramenta que eu estou usando um tempo agora e ele está me ajudando a contar essa história. Você pode ir lá na YouTube do Z2 Foods e você vai achar uns vídeos eu explicando meu approach, minhas ferramentas de correr 100 milhas no máximo. E, gente, com Z2, eu falei para eles, nossa, eu tenho esse podcast porque eu quero ver outras pessoas pegando sua própria jornada com saúde, pode fazer alguma coisa para eles. Então, se for para o site do Z2, vou deixar um link embaixo. Eles deu uma coisa para vocês, gente, porque, não, é muito amor. Então, na página de pagamento do Z2, você pode colocar o outro lado, você vai receber um desconto aí de 5%. E, gente, é uma empresa muito bacana. Eu acredito muito que ele está fazendo, o approach eles têm com o esporte. E eu acho que não, ele está entrando nesse mundo de ultra e eu quero trabalhar com eles para nosso esporte de ultra maratona, nosso esporte de trail running crescer a um jeito certo. E, gente, hoje a gente tem uma história maluca. A gente vai falar com o grande Fred. Trabalhei com o Fred lá na La Mission. Foi muito tempo não vi ele nas trilhas, porque ele voltou para as corridas de aventura. E eu convidei ele para participar no outro lado, para viajar com a gente no outro lado. Sem saber, ele não sabia, dentro desse tempo, quando a gente finalmente gravou, a vida dele mudou. Simplesmente uma coisa espetacular, incrível, muito dor, muita emoção aconteceu. Ele foi para o Mundial no Paraguai só para assistir, mas como você vai ouvir nessa história, nesse podcast, ele fez muito mais do que só assistir. Ele participou no jeito ele nunca imaginou. Ele ia participar no Mundial de corrida de aventura. Gente, história espetacular. Fred é um cara muito, muito legal. Foi um prazer falar com ele, explorar os limites que ele e ouvir a história dele durante esses dias que ele passou dentro de uma prova. Dias, gente, dias sem dormir, que se vai aprender com a galera ele mal conhece. Gente, vamos entrar nessa história. Eu falei demais. Então, vamos lá, vamos em frente, vamos falar com o Fred. O outro lado, tá? Você chegou para Show! viajar no outro lado aqui, cara. Tudo Ah, bem, que cara? da hora, cara. Tudo bom? Como é que estão as coisas por aí? Ah, cara, bom demais, bom demais. Correndo Que como massa, sempre, você tá fazendo só minhas evoluindo, coisas. hein? Que massa, velho. Ah, Que é. massa de acompanhar aí, só crescendo. Ah, cara, foi um prazer. Prazer e uma surpresa te ver lá na missão. Foi muito bom, cara. Você sumiu das trilhas, Bom, então. cara. Eu fiquei ausente do trail, né? Porque eu tô muito focado nas corridas de aventura agora. E daí eu tava com dificuldade mesmo de acompanhar a galera, né? Fazer as viagens e até de participar das provas. Ei, E assim, quando foi a igual última vez você, que você fez uma prova de trilha? a última vez foi aquela da. Foi uma Forest Run em janeiro de 2020.
Lá em Araxá, que o Piscininho foi, o Serginho Furtado, que teve mountain bike também. Não, isso foi o início do fim para as provas daquele ano, né? Isso foi Foi a última prova uma antes das da únicas. pandemia. Exatamente. Exatamente. E desde isso, você sempre fez essas provas mais complicadas, essas corridas de aventura, né? A de aventura foi onde, na verdade, eu comecei no mountain bike com 12 anos, né? Aí Ah, depois que eu comecei a correr para fazer, né, eu comecei a remar depois. E aí eu conheci a corrida de aventura e comecei a correr para participar das corridas de aventura. E aí a corrida veio como o último esporte para mim, é onde eu tenho mais dificuldade. E eu tenho muita facilidade, aptidão para mountain bike e canoagem. E aí eu fiz é? muita prova de corrida de aventura. E aí foram nessas expedições que eu aprendi a lidar com a longa distância, né? E quando eu voltei pro trail, quando eu abri a assessoria e comecei essa fase de treinador, e aí eu peguei, comecei a adequar a minha vida ali, adaptar, né, a minha vida, o trail running, eu tenho a demanda de corredores, né? Corrida em qualquer lugar, seja rua ou trilha, montanha. E aí eu comecei a correr nessa época, que eu vi que era uma fase que eu precisava conectar com a assessoria e melhorar a minha maior dificuldade, que era a corrida. E aí eu fui e fiquei uns 5 anos no trail, lapidando minha corrida. E a corrida chegou a ficar até legal, né? Para mim que tinha dificuldade para correr. E o corpo ele não tem aquela aptidão para corrida. Eu tenho mais aptidão para trekking, carregar carga e para inserir isso dentro de uma corrida de aventura. Mas se for só trail, eu não tenho tanta velocidade ou facilidade para correr, né? E aí essa fase no trail me ajudou demais. Mas eu sabia que um dia eu ia voltar para a aventura porque eu treinei muitos anos, né? A canoagem, o mountain bike, eu não consigo ficar de fora. E aí eu sabia que eu ia voltar, mas que eu ia voltar mais completo. E aí quando eu voltei, veio a pandemia. Eu fiz essa última prova lá, que foi mountain bike num dia, corrida no outro, que eu estava muito treinado. Aí veio a pandemia, eu dei umas caídas assim em treino. Aí nós fizemos um mundial no Equador, no meio da pandemia, que abriu uma brecha da pandemia, nós demos um pulo lá. Daí um atleta passou mal, a gente não terminou essa etapa do mundial. Aí resolvemos escalar o vulcão Cotopaxi, 6 mil metros de altitude, porque a gente não tinha conseguido terminar e tal. Vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos escalar o Cotopaxi. Aí fomos para a pegada montanhismo, né? A altitude extrema. E foi muito legal, a experiência é muito massa. E aí eu voltei muito focado na aventura. Tiveram uns desafios que é de multisport, criados pela oficina Multisport, Camila e Gui. Aí eu fui participar e me saí bem, abriu oportunidades para mim em algumas equipes. E aí entrei para o Team Brasil Multisport. E a gente se conectou demais nessa equipe. Hoje está sendo a melhor equipe do Brasil, hoje, performance, né? uhum. E aí, todas as qualidades que eu tinha que me colocaram como peça-chave para essa equipe. Então, assim, foi chave fechadura. E aí, nessa oportunidade de voltar para a aventura e ter uma equipe muito legal e estar com a performance bem na pegada profissional mesmo, aí não tinha jeito, eu tinha que voltar para a aventura com tudo e dedicar exclusivamente. E tô nessa. Aí, nesse 1 ano e meio, a gente conquistou o circuito brasileiro, Uhum. nós somos campeões invictos até. Invictos do circuito brasileiro, depois veio o sul-americano, a gente ganhou o sul-americano, que foi a primeira vez que um sul-americano associado à Adventure Race World Series, que é a federação mundial. E aí o Brasil numa melhor fase de todos os tempos na aventura, e aí somos 5 na equipe, né? Sempre a gente compete em 4, sempre no mínimo um de sexo oposto, todos juntos, o Uhum. tempo todo. Passa por essas 5 modalidades, né? Corrida, canoagem, bike, orientação e cordas. E aí as provas são ininterruptas e autossuficientes. E aí são 5. Um deles é o Nick Grace, que é inglês, e ele faz parte das provas das etapas dos mundiais, porque ele é mais experiente que eu, já fui campeão mundial. E eu entrei nessa oportunidade de fazer o calendário brasileiro e sul-americano, porque eu agrego a parte de ritmo, transições, equipamentos, essa coisa que eu gosto, e encaixei muito bem. Mas ainda não tem tanta experiência em mundiais. E aí a equipe foi para uma etapa do Mundial no Panamá, ganhou pela primeira vez uma etapa, o E isso Brasil ganhou foi em uma etapa de maio. Mundial. Foi Foi, agora, foi por agora. aí, Não, agora eu tipo tava pensando maio. aquela do América do Sul. Isso foi maio, né? A da América do Sul, que foi o sul-americano, foi em janeiro. Janeiro, ok. Aí depois, eu não sei se foi maio.
Foi por ali, viu? Aí nós ganhamos a etapa do Panamá, eu não tava, o Nick Grace que fez parte. Aí depois nós viemos ganhamos a etapa do Sul-Americano aqui no Brasil, na Bahia. Uma do Brasil, duas do brasileiro, e aí fomos para o Mundial agora, que é a final que definiria o campeão mundial. E o Brasil nunca teve entre os 10 primeiros num ranking mundial, né? Numa final de mundial, com um time brasileiro. Apenas atletas isolados em outras equipes, né? Daí a gente foi e conquistou um terceiro lugar histórico, o Brasil, agora, 10 dias atrás, com o time Brasil Multisport, e eu, como reserva da equipe que estava lá para agregar toda a questão energética do time e apoiar em tudo que era pré e pós-prova, acabei correndo com a equipe da Polônia, que deu uma baixa num dos atletas que não chegou, cara. Nossa, cara, Conexão dos Estados isso é uma Unidos, foi história. barrado. Não, a gente vai entrar lá. Massa. Eu quero entrar lá, Legal. mas primeiro, vamos voltar um pouquinho, porque eu sempre sinto que, tipo, essa corrida de aventura é tipo uma irmã do Ultra. É tipo, tem muitas Total. coisas parecidas, mas na mesma hora a gente não tem muita conexão, às vezes. Na verdade, eu aprendi mais sobre esse esporte porque eu tinha o Érico. O Érico, ele participou no Barkley. Tipo, ano passado, sim. Sabe? E ele eu esqueci o nome completo dele, mas então, eu tinha ele no outro lado uns meses atrás. Fazia corrida de aventura. Ele explicou como funciona para mim. Para mim foi uma coisa muito impressionante. Mas explica para mim, como que é uma prova normal? Vamos voltar para a prova que rolou, tipo, em janeiro. Tipo, como foi essa prova? Tipo, qual distância, quantos dias a gente está falando? Porque é muitas coisas para uma pessoa que não sabe nada começar a entender. É muito legal, né? Porque a essência é a mesma. De uma outra maratona de mountain bike, de uma outra maratona de trail, de sky, de canoagem. A essência é a mesma. A gente vai ficar por várias horas competindo, o mental levado ao extremo, o corpo levado ao extremo, as estratégias de progressão envolvendo tudo, né? Logística, alimentação, hidratação, como que você comunica, e no caso, se você é solo, como que você comunica com o seu corpo, e se é em equipes, como que você comunica com a equipe. E aí a aventura, ela vai ter o trail inserido dentro dessa progressão quando você está na modalidade a pé. Mas também vai ter o sky, vai ter o trekking e vai ter os outros fatores da aventura. E o legal da corrida de aventura é que ela é bem próximo da realidade de uma expedição. É uma expedição, né? É uma expedição. E aí são muito longas as provas. Então deixa eu começar assim, te explicar uma definição desde o comecinho para você entender. Igual quando eu explico para todo mundo como que é a aventura. Explica. A corrida de aventura, ela é muito confundida com a corrida de montanha, né? Que é o correr a pé, montanha, e aí tem diversas vertentes. Mas a corrida de aventura, ela envolve 5 modalidades principais, que é o correr a pé em qualquer lugar, em qualquer condição, andar, correr, e você tem a mountain bike. Mas você tem um percurso? Você tem um percurso marcado enquanto você está correndo? Então, aí o correr em qualquer lugar, pedalar em qualquer lugar, remar em qualquer lugar, em qualquer tipo de embarcação. E a parte vertical são cordas, ascensão, descensão, transposição. E a 5ª modalidade é a orientação por mapa cartográfico e bússola, sem GPS, sem eletrônicos e sem balizamento. Então é você, o mapa cartográfico com as curvas de nível e as sinaléticas, que são a informação toda que o mapa te passa. Então, através desse mapa, a gente busca os postos de controle e as áreas de transição de modalidades. E a gente tem que achar esses postos de controle, que podem ser pessoa física ou prisma, que são os números só para você ou tira foto ou grampeia o mapa. E aí a gente vai progredindo num percurso que não é demarcado, que é uma prova, uma expedição multisport autossuficiente, onde eles oferecem o mínimo possível para a gente. Tipo assim, de vez em quando, em alguma transição, vai ter uma água ou uma Coca-Cola, ou talvez até alguma marmita, ou alguma sopinha, alguma coisa, mas é restrito. E aí tudo que a gente leva para o percurso, a gente tem caixas, tipo assim, eu tenho uma caixa de 20 litros, tudo tem que caber ali e não pode passar de 20 quilos. E o meu bike box, que é a bike a gente sempre desmonta e monta ela no bike box, para usar, desmonta para guardar.
E aí coloca no caminhão para transporte. Esse bike box tem 25 litros e a gente pode pôr até 25 quilos. É a gente que monta esses bike box. É bem legal. Eu tô até com o meu aqui do lado aqui. Deixa eu te mostrar aqui. Olha lá. Puxa, é uma A coisa. gente E você monta pode com. colocar uma pessoa dentro. Eu durmo aí dentro. Área de transição, a Você gente não. dorme aí. Porque a gente tira a bike e aí ele serve de isolante térmico, né? Para o Ah, chão. E você entra lá, está um pouco mais quentinho, né? E aí no bike box cabe um saco de dormir, então a gente dorme confortável aqui. Então nas áreas de transição, quando a gente opta por ficar na área de transição, a gente não tem nenhuma estratégia de fuga ou de sair da visão das equipes adversárias ali, então a gente dorme na área de transição e tá tudo bem, para ter mais conforto. No caso de chuva, alguma coisa que a gente quer dormir bem, na progressão tem um cálculo de sono também, né? O quanto o sono vai te ajudar ou vai te. Tipo assim, você pode dormir muito e atrasar no seu tempo final de prova, né? Você pode uhum, dormir pouco demais também e atrasar no seu tempo final de prova por causa de concentração na orientação do uhum. mapa, né? Na comunicação, na sua. A gente tem muitas alucinações nessas provas também, cara. A gente Não. alucina total, assim. Porque a gente tá falando quantos dias total? Normalmente, uma Pois prova. é. Aí elas são provas autossuficientes, ininterruptas, né? Então, variam as distâncias. Então, uma prova para iniciantes, ela vai começar ali com 30, 50 quilômetros. E aí, quando a gente fala de 30, 50 quilômetros numa prova de progressão travada, com orientação, vara-mato, busca de PCs, a gente não sabe como vai ser o rio que vai remar. A parte de bike pode ser que você não pedala muito. A parte de corrida pode ser que não tenha trilhas, né? E aí a gente vai ter uma progressão lenta, então uma prova de 30 horas vai durar, de 30 quilômetros vai durar em torno de, isso para iniciante, para começar no esporte, vai durar entre 3 a 5 horas, uma prova de 50 quilômetros vai durar entre 4 a 9 horas. Para quem Hum. está começando é uma ótima Mas isso, distância. quem tá Para ranking, começando, o que você tá fazendo? Porque você tá um indo ao ranking extremo. brasileiro, um ranking brasileiro para etapas nacionais gira em torno aí de 150 quilômetros. Se vão ser provas de 18 a 28 horas. Para um ranking sul-americano, etapas sul-americano, vão ser provas em torno de 250 quilômetros. Essas provas vão ter duração de 30 a 50 horas. E as provas de ranking mundial, elas vão ser acima de 500 quilômetros, entre 500 e 700 quilômetros. E elas vão ter duração entre 4 a 6 dias. Uau. E aí essas provas de expedição são sinistras, porque a gente entra nos fatores que nenhum outro esporte tem, que é o legal, que é o que atrai a corrida de aventura, assim, que eu acho que é o maior diferencial em relação ao trail, de falar assim, não, isso é diferente do trail por causa desse tempo de exposição, é a relação com a privação de sono, a comunicação na equipe, as áreas de transição, eficiência de progressão também está aí, né? Entender que a velocidade de um percurso não quer dizer a velocidade final de uma expedição e a questão da orientação, lógico, né? De mapa e bússola, mas a Uhum. privação de sono e esses tempos muito longos judiam demais também dos pés e o corpo inflama demais. Então, Não, tudo que você vai imagina. comer é muito louco, cara. É muito complexo. E aí, essa complexidade tira muito do físico, que é aquela coisa de sair para treinar específico, que é importante, mas coloca na mesma importância, de mesmo peso, você saber lidar com seus pés e treinar seus pés para eles ficarem úmidos vários dias, começar as bolhas, você saber furar na hora certa, cuidar do pé no momento certo, botar as proteções, trocar o tênis, a inflamação do corpo quando vem chegando, o joelho começa a travar, começa a ter retenção de líquido, o pé começa a inchar, como lidar com isso, o que você está comendo, se está inflamatório para você ou não. As vísceras, cara, elas têm tanto movimento ali no intestino, no estômago, começa a doer tudo, cara. O estômago dói muito por causa da alimentação e movimento, Uhum. né? Então, Então, como você vai treinando para preparar seu corpo para algumas. Só para pois é.
a questão de dormir já é uma coisa que eu tenho muitas perguntas, mas a coisa do pé, o corpo, lógico, uma coisa, deve ser anos para preparar seu corpo para uma coisa tão extrema. Como que é essa preparação? Ó, hoje eu tenho a oportunidade de estar aí com um dos melhores do mundo, né? Que é a Camila, o Gui, o Nick, o Jonas, e eu aprendo muito com eles. Mas a gente vê que é assim, nós temos em torno de 20 a 30 anos de experiência nas corridas de aventura ali na equipe, cada um. E a gente ainda está aprendendo tudo isso. Então a gente sabe um pouco mais sobre isso, a gente tem um pouco mais de consciência corporal. E a gente já errou mais vezes do que a maioria das pessoas. Então, assim, isso leva a gente a acertar mais, a ser mais assertivos nas decisões, ou na resiliência, ter plano A, B e C e saber mudar rápido, voltar atrás num erro e corrigir rápido. Então, isso que leva a gente para frente. Então, quando a gente vai tratar dos pés, cada um tem um entendimento do seu pé e de que já viveu, o que já deu certo, o que deu errado, onde que o meu pé começa a machucar, onde que as fendas começam a abrir, onde que tem mais bolha, que tipo de tênis é melhor para o pé, que tipo de roupa, onde assa, como que eu passo os lubrificantes para não assar, e aí começam as estratégias. E aí a gente vai aprendendo uns com os outros também, tem muito macete, cara, e a gente adapta demais as coisas. A gente, na aventura, é uma escola para, igual você que gosta de correr descalço, criar suas próprias sandálias, entender a mochila, a gente adapta muito, né? Nós que somos aí do trail running, da corrida de aventura, cara, as minhas mochilas elas são todas adaptadas. Eu pego ela, eu corto, costuro, emendo, coloco o alcinha que não tem. Eu sei que você faz isso também. E a gente testa até mochilinha nessas sacochilas, cara. Eu já corri corrida longa com essas sacochilas. Põe um lencinho aqui, fecha a frente, perfeito. E aí você vai entendendo e fala, cara, o que é realmente necessário, né? E você começa a entender essas questões. Você está numa prova dessa, rebenta uma alça de um salva-vidas, que é mochila também, ou de uma mochila. Como que você arruma isso? Então você tem que ter tudo isso também numa expedição. Mas você fala, cara, sabe, com um mini mosquetão eu conserto, com uma gominha de cabelo eu conserto, com silver tape conserta muita coisa. O próprio iodo que eu esterilizo a minha água para beber, que é água de percurso, eu vou colocar na minha ferida, então eu economizo peso. Um fio dental, né, cara, ele passado várias vezes, ele vira uma corda de tração. Se alguém passa mal, então um fio dental é o mesmo que você usa na agulha para furar seu pé e tirar e drenar o líquido da bolha, né? E aí as coisas que vão servindo para mais de uma coisa, elas vão basicamente você vira uma gambiarra ambulante. Tipo, Indiana Jones com o MacGyver e vai aquele negócio maluco, cara. Mas como que é sua planilha para isso? Porque mini planilha, eu só estou indo esquerda, direita, mini planilha já dá uma confusão para mim. Tipo, não, mas qual ritmo? Mas para você, se tem vários esportes, várias coisas que tem que treinar, musculação, respiração, muitas partes do corpo você tem que treinar. Como que é uma semana para você? Uma semana normal para você treinar. O ideal seria treinar mais do que eu treino hoje. Mas isso deve ser uma coisa também. Igual você falou, esse negócio de dormir, você tem que resolver. Dormir demais não é bom, dormir menos. Deve ser a mesma coisa o ano inteiro de treinar, porque é impossível, tipo. Você deve ser sempre pensando, não, dá para treinar mais, eu tenho que treinar mais, mas deve ser um limite também, onde você vai treinando demais e você vai quebrar. Então, deve ser um limite com isso também. Cara, o legal é assim, vamos pensar aqui, a gente lá estava disputando com, por exemplo, a Havaia, que são os neozelandeses, que são os caras melhores do mundo hoje, eles ganharam lá. E eles vivem disso, tem plano de carreira, nasceram na Nova Zelândia, onde o esporte começou. Então, assim, tem condições melhores. A segunda equipe, que é a Suécia, as Forças Armadas da Suécia, Safat, os caras são muito organizados, estão há muitos anos no ranking mundial, são muito fortes, cara, em segundo. Eles também têm plano de carreira pelas Forças Armadas, vivem disso, então tem um pouco mais de estrutura nesse sentido. Os estonianos vieram em quarto, depois Black Hill, e aí você vê uma galera
que consegue ser um pouco mais profissionais. Nós ali somos todos treinadores, então a gente consegue adaptar um pouco nossa vida ao nosso trabalho, ajuda um pouco, mas todos são pais, mães, profissionais e atletas do jeito que dá. E a gente tenta levar a maneira mais profissional possível, mas temos nossos limitantes, né? E aí a gente pega e fala assim, pô, legal, assim, tem jeito. E aí como que a gente vai competir com essa galera que tá com condições melhores, equipamentos melhores, tem patrocínios e tudo mais? Nós vamos usar aquele jeito, a questão que o brasileiro tem de qualidade, que é o quê? A gente tem resiliência, a gente é mestre em adaptação, a gente sabe lidar bem em situações onde nada está favorável. Opa, então vamos pegar isso daí e colocar a nosso favor no nosso plano de trabalho, para a gente, quando acontecer isso, a gente falar, opa, momento crucial, hora de avançar. Então a gente pega e usa isso como qualidade nossa e já sabe que a gente avança nesses pontos. Ah, o calor pegou e ninguém estava preparado para o calor. A previsão não era calor. E a gente vai ter que lidar com desidratação, tem pouco ponto de água, e a gente sabe lidar melhor eles nisso. Ou lidar com equipamentos que podem estar escassos para aquele momento, e nessas condições a gente avança. Então a gente aprende muito nessas análises, né? E aí treinamento Imagina, porque fica muito isso também. No Ultra é uma coisa sem dúvida, tipo, mais distância, vira um jogo de resolver problemas. Tipo, vai ser problema sim. Isso, sim. A pergunta não é isso, vai ser problemas. Não, tipo, vai surgir muitas coisas. A questão da atleta, tipo, quem tem a capacidade de lidar melhor com esses problemas. E a grande coisa com isso, que você está quase tocando isso, a atitude é uma grande coisa com isso. Você precisa uma vivência, tudo assim, você precisa condições de treinar, mas eu estou imaginando passar 5 dias com uma galera de 4 pessoas nessa situação tão extrema. Treinar sua atitude deve ser uma grande ferramenta para você. E assim, por exemplo, você é pai, tem filho, você vai virar uma noite porque o filho está doente, não vai dormir. Aí a gente já pensa, pô, para aventura isso é treino. Então eu tenho que treinar estabilidade emocional, eu estou entendendo meu corpo com privação de sono, tendo que me comunicar com calma, com controle, e eu estou estressado. Então isso é um ponto legal que a gente aprende como autoconhecimento. Então tudo na aventura, que na minha opinião parece muito com a vida real, e todos ali são igual trail running, igual qualquer esporte ultra endurance que a gente conhece, tem vivências, transforma a vida da gente. Na corrida de aventura é a mesma coisa, e assim, de uma forma muito legal, muito parecida com a vida, porque é muito complexo e muito longo, e a gente está com mais pessoas, e a gente de repente está ali um palco de autoconhecimento profundo, porque você entra para dentro de você, porque você está muito tempo com dor, com desconforto, progredindo, pensando, curtindo, e aquilo tudo é uma coisa que te leva muito para dentro. E aí você vai ressignificando a dor, ressignificando o cansaço, ressignificando muitas coisas, como se você fosse atravessando portais para outras dimensões mesmo. E aí vai passando portais, de repente você está num outro plano, porque você acha assim, quando você está num plano aqui, vai para outro portal, para outro plano, você fala, não, aqui é meu limite, aqui eu já não consigo mais. Mas aí você vê que não pode parar e que você precisa progredir. Aí você começa com estratégias mentais do tipo, isso é temporário, não vai durar para sempre essa dor. Logo ela muda, ressignifica ou acaba. E eu tenho que aprender a esperar. Eu tenho que aprender a esperar e ter calma. Vai mudar, vai melhorar. E aí a gente, de repente, está em outra situação, onde você está preocupado com outra coisa, porque outra coisa começou a doer, ou alguma coisa começou a te chamar a atenção, que você sai do atenção na dor e começa na atenção na possibilidade. Caramba, entramos num ponto crucial de orientação. E agora a gente começou a acertar para valer. E o orientador, que aí tem as funções na equipe também. Orientador, backup de orientação, capitão, backup de capitão, pack horse, que é o cara que ajuda com ritmo, carregando um pouco mais de carga para os outros raciocinarem melhor, e por aí vai.
E aí você fala, pô, estamos numa fase legal aqui, ó, vamos concentrar, porque a gente está acertando para valer, num ponto difícil e com progressão rápida. E aí isso daí te tira o foco da dor. E aí você começa a arrumar estratégias. Você fala, está doendo muito aqui no canoagem, eu vou ficar 15 horas remando na mesma posição. Cara, é difícil, é meditar, é sentar, cruzar a perna, meditar, escutar que é tambor batendo, que é o remo de um lado do outro. Vrum, 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 vrum. E sua perna mexendo para um lado e para o outro. Vrum, vrum, vrum. Seu corpo conectado, você entra em transe, você tem alucinações. E você tem que saber distinguir o que é real, o que é imaginário, o que é. E a cabeça vai lá no extremo, cara. É muito No louco. outro É lado. muita coisa. É o outro lado, exatamente. Cara, E aí me a gente dá um atravessa pro outro exemplo. lado. Pode ser uma prova esse ano. Me dá um exemplo de um ponto extremo para você, onde você achou que você chegou no limite, mas depois você achou seu lema, você achou esse flow que você está falando. Me dá um exemplo de uma prova, ou até treinamento. Olha, treinamento, eu vejo que o ponto crucial na minha vida foi entender que aptidão, que continuidade e repetição, que é a persistência, vale mais do que a aptidão. Persistência é mais forte que a aptidão. A fé inabalável do cara, eu achei o que eu quero fazer, eu gosto disso, acredita. Você pode demorar, às vezes, um cara com aptidão vai demorar menos. Um cara que não tem tanta aptidão vai demorar mais, mas chega também. E depois que chega, pode chegar mais forte. E aí avança. Aí chega num ponto onde vai até parecer que você tem aptidão para aquilo. E aí, para conseguir isso, é se apaixonar pelo processo, não pelo resultado. E esse é o grande ponto em treinamento. Se apaixonar pelo processo. É o caminho que te leva ao topo. O topo é só a conquista. O topo, né, o topo sem o caminho não é tão interessante. Você desceu de helicóptero ali no topo. Tirou foto, foi embora de helicóptero. Não, você escalou, você treinou para aquilo, você fez as etapas e aí o caminho, né, ressignifica o topo. E em competições, eu ainda estou atordoado com essa última, né? Que foi a maior prova que eu já fiz na vida, a primeira de um circuito mundial, já caí numa final com uma equipe. E aí, em provas, essa última agora, ela foi muito intensa, porque foi a prova mais longa que eu já fiz até hoje, ela durou 133 horas, né? Foram 5 dias e meio. É algo que eu não entendo bem ainda. E você ainda está processando disso. Eu não sou super-herói, não sou diferente de ninguém, e eu sei que muita gente consegue fazer isso. Muita gente tem a base para fazer isso. E a gente não sabe que a gente tem condição de fazer isso. Só que quando a gente está lá, e a gente tem motivos para estar lá e querer chegar, e a gente se torna muito forte. E ali eu sou como se fosse eu tô tendo uma oportunidade única dentro de uma equipe das pessoas que eu considero ali que são um dos melhores do mundo. Então, para mim, é como se eu tivesse estagiário numa empresa. Eu tô tendo oportunidades tipo, ali, o Júnior chegou e tá assistindo o pai. Okay. Eu sou o Juninho. E aí, de repente, eu tô lá na mesma equipe que o Nick Grace, que já foi campeão mundial, que tem experiência de sobra, tem 50 anos, forte demais. Eu tô tendo a oportunidade de competir com eles. Com a Camila Nicolau, que é uma capitã, assim, cara, a menina é muito, muito fera. O Guilherme Paul, que é um orientador, melhor orientador do Brasil hoje, junto com o Jonas, que também pode ser considerado o melhor orientador do Brasil, junto com o Guilherme. Os dois juntos, eles são sinistros na orientação. A orientação é uma matemática, é uma coisa que vem assim da pessoa mesmo. Eles têm uma orientação espacial, um estudo disso, uma matemática que é muito complexa, é muito difícil. E a Camila conecta com o cérebro do Guilherme, eles são casados. E aí eles trabalham junto, ela conta passos e enquanto ele orienta, ele pergunta, ela responde, eles estão conectados o tempo todo. E a cabeça dela não perde a atenção plena. É incrível o foco e a atenção plena que ela tem. Eu não consigo ainda. Eu questiono isso com eles. Eles falam, nós também não conseguimos, a gente treinou isso. E aí você não perder a concentração como você pode treinar fazendo isso? As coisas. Como você vai treinando disso? Principalmente pela prática, né? De estar ali competindo e fazendo Mas você não pode real. Competir sempre. Competir, todo, tipo, 2, 3 vezes por ano. Então. A gente treina orientação também.
que é treinar a correr com a bússola na mão, com o mapa na mão, com o braço na posição ali, segurando a bússola, se orientando Mas e esse contando fez, você vai passos. colocar um no outro, essa confiança que você tem na outra, tipo, uma coisa, sim, você pode ganhar Uhum. com a vivência de fazer uma prova, mas isso é tão raro que você tem a oportunidade de fazer isso. É. Se tem coisa que você faz durante a semana, você vai encontrando durante a Uhum. semana para fazer coisas para treinar esse tipo de coisa. Não, a gente Não. não, para formar essa equipe que a gente colocou as peças-chave, não conseguiu na mesma região. Então, o Ei, Jonas Junks está com a Sil também, que a esposa dele é um excelente corredor. Eles estavam na Nova Zelândia, são brasileiros, mas estavam morando lá, voltaram antes da pandemia, agora estão morando no Brasil, em Gaspar, Santa Catarina. E eles treinam lá. Eu estou aqui em Uberlândia, Minas Gerais. A Camila é paulista, o Gui é de Brasília, mas os dois estão morando na Chapada Diamantina, na Bahia. E o Nick Grace mora ali pertinho de Londres. Então a gente é todo mundo separado. Aí contra para competir. E quando a gente conversa nas nossas reuniões de aprimoramento e de pré-prova e tudo, o que a gente menos fala é sobre treinamento, porque a gente tem que estar treinado e nós todos somos treinadores. Então a gente fala assim, ó, a gente precisa de um pouco mais de força e trabalho de cuidados com os pés e de. Ou então, assim, agora a gente vai precisar treinar muito a altimetria e a gente vai ter que trabalhar melhor nossa corrida, que não está legal. E depois a gente entra em aspectos como. A gente nem fala sobre treinamento, não vê planilha do outro. E depois a gente entra em aspectos como criar estratégias de comunicação mais efetivas entre nós, criar métodos, uma linguagem específica para a equipe, para a gente identificar erros comuns quando a gente está atordoado, cansado, e não precisa entrar em muito conversa para isso, para a gente saber direcionar uma ação com uma palavra, para a gente poder. Aí, ei, isso. voltou? Então, você É. você tem esse time mais ou menos novo para você. Você está indo bem, você está criando essa comunicação que se precisa para competir no nível alto. Eu sabia, depois da missão, eu sabia se estava indo para esse mundial e eu sabia se tinha grande coisa chegando. Eu até convidei você para viajar no outro lado comigo antes do mundial, de mundial. Legal. Mas durante o mundial, de repente, você vai aparecendo num time que não é seu time. E não é o time brasileiro. E eu, honestamente, de fora, eu não tinha a mínima ideia que estava rolando. Tipo, deve ser alguma coisa nesse mundo de corrida, de aventura que eu não entendo, onde eles dão uma surpresa e de repente você joga uma caringa no outro time, alguma coisa. Mas, cara, depois eu aprendi, tem uma história maluca, porque se aparecer no Mundial, como você já falou, só para dar apoio, você nem ia participar. Mas, o que aconteceu aí, cara? Cara, foi muito louco isso, bicho. Eu fui para contextualizar mesmo, para estar junto, aprender, vivenciar um mundial aqui pertinho da gente, né? E apoiar a equipe no que fosse possível antes e pós-prova, acompanhar ali eu sou fã de todos que estão ali na equipe, cara. São pessoas que para mim são professores e eu tô junto aprendendo o tempo todo. Daí eu não posso perder essa oportunidade de estar junto nesse momento, né? E ali agrega valor estar junto também. Eles sentirem confiança também que tem alguém ali, mais um, ajudando eles e torcendo, tá do lado. A princípio eu ia fazer uma comunicação de media team, fazendo conexão, essa comunicação com o Brasil mesmo, com as pessoas, mandando informações. A gente corre com uns chips de localização que pela internet a gente consegue ver cada número de equipe onde estão passando, se estão errando o PC, acertando, se estão no caminho certo, se estão parados ou não. E essa progressão é bem legal. E aí comunicar para as pessoas acessarem esse link, acompanharem por ali, eu mandando informações, apesar de eu não poder conversar com a equipe nas áreas de transição, é proibido, mas eu posso estar passando, olha, acabaram de passar em terceiro lugar, agora estão em quarto, recuperaram, tá? E daí de última hora
eles mesmos que me incentivaram, porque eles me incentivam a participar de provas de mundiais para criar experiência em expedições, não só em provas de mundiais, mas em expedições acima de 500 quilômetros, porque o meu ponto na equipe hoje eu não faço as etapas de mundial por falta de experiência mesmo. Eles têm muita experiência de muitas provas de expedições e várias etapas de mundiais, todos, né? E nessa parte eu preciso experienciar. E aí eu tive essa oportunidade de última hora com a equipe da Polônia. Eles me incentivaram a participar porque eles me indicaram para correr com eles. O que rolou foi o seguinte: um dos atletas da Polônia estava com problema no visto, passou por conexão nos Estados Unidos e ficou barrado lá e não conseguiu chegar. E isso com 2 dias antes da largada. E aí os atletas da Polônia, por indicação da minha equipe, vieram falar comigo. Eu conversei com a minha equipe, eles falaram, olha, oportunidade, você topa? Eu falei, caralho, velho, que loucura, né? Peraí, deixa eu pensar. Fiquei 5 minutos colocando prós e contras. Eu falei, vai ser difícil? Muito. Sim. Será que eu consigo? Não sei. Será que eu estou preparado para isso? Eu perguntei para eles. Ele falou, você está preparado. Vai com tudo. Acredita. Caralho, fudeu. Então eu vou ter que pegar essa bomba. Agora eu vou ter que... Aí falei para a equipe da Polônia, olha, eu sou assim, estreante nas modalidades de expedições, de ranking mundial, de etapas de mundial, não tenho experiência. Vou estar com vocês aí com equipamentos emprestados, faço provas até 40 horas, nós vamos fazer provas de mais de 100 horas. Então, se vocês acharem que né, eu preencho as qualidades de um atleta, se estiverem dispostos a ir comigo, nessas condições, eu tô dentro, tô entregando o meu melhor, não faço corpo mole, não. Eu vou estar com vocês são minha equipe e nós vamos até o fim. Eu vou entregar tudo. E a gente tenta. E isso foi quantos dias? Isso foi um dia, um dia topa. antes. E eles são um top 10 mundo, né? Então, já um dia e meio antes. Time folga. Aí nós começamos a correr atrás de equipamentos. Então, upgrade dentro de uma prova que não precisa de upgrade, né? Então, tudo isso foi um dia antes. E você já estava lá na Paraguai, né? Já então, lá. E aí já encontrei com eles. Você não tinha equipamento, nada? Você não estava nada. Eu levei 2 tênis, eu levei 3 tênis, um de asfalto, um misto e um de trilha, maior que meu pé, que foi perfeito, porque eu precisava dele com meu pé inchado nos 2 últimos dias. Por acaso eu levei eles. Eu levei 2 mochilas de 30 litros, que são muito boas, que eu uso em expedições, mas o Jonas precisou delas, e eu passei para ele, que era o foco principal da equipe. E aí depois, mesmo assim, eu passaria, o foco principal era a equipe. Depois eu fiquei sem mochila, eu tive que arrumar uma mochila para mim. Eu arrumei uma mochila muito boa, emprestada. De 3 que eu consegui, essa me serviu muito bem. Salva-vidas, tinha um atleta vindo do Brasil ainda, dono da assessoria esportiva AXA, o Daniel Franquin, trouxe para mim um salva-vidas. O polonês que estava vindo trouxe. Ele estava mais descrente, os outros 2 daqui estavam mais confiantes. O outro falou, cara, eu não sei se eu vou, não sei se isso daí vai ser muito sensato. Vai convencer ele de vir. Ele trouxe equipamento para mim, algumas roupas, remo, bicicleta eu pensei em alugar, acabei conseguindo uma, não foi ideal, um número menor, mais pesada, mas é isso. E aí fui com pedal de plataforma, sem clipe, né? Pedalei com tênis de rua. E a gente carrega muita bicicleta, mas foi bom porque o tênis de rua é confortável. Ele não tem atração, não tem estabilidade, mas ele é confortável. Então, aliviou. Meus pés estavam muito cansados do trekking na bike. Eu tinha um pouco de conforto ali nos pés. E aí, toda a parte de alimentação de soro, de isotônico, eu fui comprando nas farmácias lá no Paraguai, mas sem conhecer, sem testar. Gel, né? Tudo foi novo. Porque quem não vai participando nessas coisas mais longas, essa questão é uma coisa que você tem que treinar, exato, que seu corpo pode processar, e até tipo, não é tipo todos os gels iguais, todos igual, todos frio legal. Não, você tem coisas bem específicas que você gosta, que você sabe seu corpo pode tipo processar.
Cara, tudo isso parece, tipo, você sabe aqueles sonhos estranhos você tem de vez em quando alguém fala, tipo, Fred, você tá pronto? E você, tipo, pronto para quê? Você tá pronto, Caralho. vamos lá! E eu, tipo, ok. E depois você tem que fazer alguma coisa que você nunca fez na sua vida. E isso parece para mim, cara. Tipo, que viagem é isso? Cara, esse outro lado foi tão sinistro que a minha mente, ela demorou uns 5 dias para voltar. Tanto que de noite, pós-prova, eu acordava de hora em hora para fazer xixi, porque eu estava com muita inflamação e acúmulo de líquido, e a gente vai desinchando e vai tomando muita água, porque senão você desidrata, né? E eu tomava soro, água, como se estivesse na prova, num treino. E o corpo recuperando. Só que eu acordava de hora em hora e tinha pesadelos à noite. Pesadelos de assustar e falar assim, nossa, cara, eu tô saindo, cadê a galera? Minhas roupas, minhas coisas. Tipo, é um choque mental tão forte que eu tinha que trabalhar com isso. É cansativo. A gente não pode nem falar muito dessas coisas, porque fica uma coisa muito agressiva. Essa coisa de mostrar um pé destruído, assim, meio com reflexos traumáticos, uma coisa assim, pode assustar as pessoas. Mas, para nós... É todo um processo de autoconhecimento. A gente vem por 30 anos, desde o meu início no mountain bike, há 20 anos do meu início na aventura, que eu venho experienciando e as coisas vão ficando iguais, a gente vai procurando coisas novas. E vai chegando num ponto que a gente faz coisas muito extremas. São bem um perfil assim, mais excêntrico mesmo, mas que é difícil de explicar, mas isso aí eu nem sei explicar, para te falar a verdade. Mas cai na vida da gente e a gente tem que vivenciar e tá tudo certo. Agora eu já tô felizão, a gente conquistou um negócio que para mim eu não sabia se eu tinha capacidade de concluir. Mas deu certo. Vamos voltar durante a Mundial. Você tá... Desculpa, mas parece uma piada também, porque, tipo... 3 poloneses e um brasileiro entre uma canoa. É uma piada, desculpa, mas... É muito louco, velho. Porque entre eles também, você tá falando como esse negócio de comunicação é muito importante. Literalmente, eu vou chutar, você tava falando em inglês o tempo inteiro, Sim. né? Mas e o meu inglês... entre eles, os três, provavelmente eles não falam muito inglês entre eles como foi esse negócio de comunicação além de língua, tá? Quando a gente está com o Nick Grace na equipe, a gente se comunica só em inglês, porque aí todo mundo está consciente da comunicação. Mas esse outro time, com 3 poloneses, eu vou postar, eles nunca falam inglês entre eles. E aí eles falavam inglês comigo, mas direto eles falavam em polonês, e aí eles falam inglês com sotaque de polonês. E aí eu já tinha um pouco de dificuldade, eu não tenho inglês muito fluente, é um inglês intermediário, assim, meio travado, eu esqueço algumas palavras, tem hora que eu tenho que falar um negócio, contextualizar e não sai. E aí a gente teve dificuldade com comunicação. Daí a gente começou a entender as dificuldades de comunicação de cada um e começou a achar uma comunicação ali que era entendível, mas ela era mais direta. E teve um ponto crucial na prova, que foi no PC 55, dos 96 PCs, postos de controle que a gente tinha que encontrar. A gente estava ali pelo 3º dia de prova. E a gente estava avançando muito bem em 7º lugar. Progredindo muito bem, com uma estratégia muito boa. E a gente teve um erro de 5 horas, que a gente não encontrou esse PC no mangue, e era de madrugada, e a gente estava cansado, porque a gente estava indo para o último PC para ir para a área de transição dormir, que a gente estava no nosso limite. E a gente caiu nesse erro e colocou a gente 5 horas a mais, e a gente caiu, é muito comum falar, o Sleep Monster, que é um ponto nas corridas de aventura, o Sleep Monster é quando você começa a perder raciocínio, ter alucinações, perder a consciência e começar a se perder mesmo dentro da noite das provas. E aí a gente começou, e eles começaram a entrar em Sleep Monster e começaram a se estressar um pouco com a situação, porque eu estava acertando tudo, mas é um orientador muito foda. E ele começou a não encontrar eles, contando passos, comunicando o orientador com o backup de orientação, que era o Matheus. E a Zuzana perguntava para eles em polonês, eles não respondiam, ou respondiam breve, porque estavam cansados, estressados, confusos. E eu perguntava em inglês, eles já não me respondiam mais. E quando respondiam, às vezes falava em polonês,
eles estavam cansados mentalmente. E essa confusão, eu comecei a achar que o problema estava comigo, que eles estavam chateados por algum motivo, porque na última sessão, que foi uma mata fechada, densa, eu tive muitas alucinações e eu fiquei calado por umas 10 horas progredindo, com muita dor nos pés, com dificuldade e principalmente tentando desassociar a realidade da minha alucinação. Então, peraí, essa árvore está andando na minha frente? Ela não está andando, a árvore não anda. É alucinação. Essa pessoa que está aqui do meu lado, ela não consegue chegar aqui com essa roupa, então ela não existe, é alucinação. Só que isso aqui não é alucinação e eles estão aqui na minha frente e ele não está andando de costas para mim. Eu que estou vendo o rosto nas costas dele, mas ele está andando de frente. Isso cansa a mente, que a gente, cara, é muito sinistro alucinar por cansaço. E aí eu fiquei calado. Eu estava como se tivesse tomado uma droga mesmo e eu estava muito dopado. E aí eu tentei ficar calado para colaborar com a equipe na progressão, eu quieto, não ia conversar, ainda mais com eles, que a gente não tem muita comunicação. E eu fiquei umas 10 horas calado e nós entramos nesse que foi esse erro e eles pararam de conversar comigo. Eu fui perguntar uma vez e eles não me responderam. Eu falei, cara, tá rolando algum clima aqui, eles estão desmotivados e eles vão parar a prova. Ou o problema sou eu. E a hora que nós achamos esse PC e 5 horas depois, a gente demoraria uns 40 minutos para achar ele. Aí eles viraram para mim e falaram: e aí, o que que você decide? Você quer continuar? Eu, caralho, como assim? Eu falei: não, peraí. E primeiro eu quero entender o que que aconteceu. Nós passamos por uma dificuldade. Eu perdi a comunicação com vocês. Tem algum problema comigo? Ou foi um crux? Um momento crucial que a gente passou na prova e a gente precisa interpretar? Não. É um momento. A gente está no crux, nós estamos precisando descansar. Então tá bom, nós não vamos conversar, nós vamos para AT, a gente dorme, acorda e conversa. Tá bom, beleza, tensão total. Chegamos no AT, 14º lugar. E aí eu fui cuidar dos meus pés, que estavam muito ruins. E eles foram dormir. E eu tinha 2 horas para dormir e eu dormi só 1 hora. Eu estava tenso também. E aí eu não consegui dormir bem, mesmo estando muito cansado. E a hora que nós acordamos, a gente colocou em pauta as coisas. Falou assim: vocês estão com algum problema comigo? Eu não estou fazendo bem a minha função? Vocês estão cansados desse improviso? Onde que a gente está? Eles falaram: não, o cansaço foi realmente pelo estresse máximo que a gente é levado ali o tempo todo. A orientação a gente não conseguia, por todas as triangulações que a gente fazia, a gente não conseguia chegar. E a gente e a gente ficou por 5 horas insistindo nisso, foi muito desgastante. A gente estava estressado entre nós e não tem nada com você. Eu falei, então tá bom, a gente dormiu 2 horas, onde a gente teria que dormir 2 horas. A gente deve estar saindo agora entre os 20 primeiros. A gente demorou o mesmo tempo que a gente demoraria na nossa área de transição. E esse erro de prova é comum em prova. E a gente precisa continuar e continuar progredindo, igual a gente estava fazendo. Vocês estão dispostos a ir? Porque eu quero ir até o fim. Só que eu falei isso e eu estava muito debilitado. Eu falei isso para mim também. Mas eu lembrei de todos os momentos, de todas as desistências que eu tive, que foram mais dolorosas do que continuar no inferno, igual eu estava ali naquele momento. No inferno não pare, no inferno não pare. E essa frase na minha cabeça. Ali eu não podia parar. Eu tinha que sair dali o quanto antes e depois decidir. E aí a gente se colocou em progressão, a gente saiu dali. E a partir desse momento a gente se conectou como equipe e a gente começou a buscar novamente a prova. E a gente começou a avançar para 16º, 14º, 13º, 1 a 1. Começando a ver as melhores equipes do mundo novamente. Para mim isso aí era os canadenses, os japoneses. Eu acompanho, passando os caras, eu falando, cara, eu tô aqui junto. Isso é muito motivante. E nós estamos juntos de novo. E a gente começou a entrar na parte decisiva da prova, onde realmente o cansaço interfere, a privação de sono interfere, os pés fazem toda a diferença. E ali a velocidade é algo que a gente pensa só em progressão, nem cogita mais velocidade, a gente progride, né? E aí o corpo de repente acorda, de repente o corpo morre, de repente acorda, morre, e a mente tem que estar consciente.
e a gente se integrou ali como equipe. Energeticamente também, eu falo que tem uma conexão muito forte. A gente entrou naqueles pontos onde a gente olhava para o outro, antes de falar, entendia o que o outro queria. Às vezes não falava e executava o que estava sendo solicitado. Isso aí é uma paranoia muito louca, cara, para ser o foco de outras conversas até, muito legais. E aí a gente conectou com a prova. E a gente foi avançando, 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 até a gente chegar na última etapa de bike, e a gente pedalar muito bem e invadir os top 10 novamente. E de repente a gente estava com a equipe que estava liderando o primeiro trekking, que é a equipe do Equador, que tem a Tânia Dias, que é uma corredora argentina, Tânia Slater, que é feríssima da Argentina, trail runner cabulosa, ganha as provas tudo lá. É tipo uma Letícia Saltori lá, saca? Ela é tipo a Letícia Saltori, mesmo nível ali, cara. Ela é muito bruta. E aí, a gente tava já com os caras que ganharam lá na etapa do Mundial do Equador. De repente, passando pelos nórdicos, que são muito experientes. A gente falou, cara, nós devemos estar indo nos top 10 de novo. E aí assinamos o PC e vimos que a gente estava em top 10. E para você, enquanto você está passando essas pessoas, ok, você falou é uma coisa extraordinária, mas você está ganhando mais energia com isso? Cada grupo você passa, você está tipo, dá uma up para vocês? Deve ser. Dá. A gente, sabendo que a gente está ali junto com umas equipes que costumam andar entre os top 10, já quer dizer que a gente tem a possibilidade de ter um bom resultado final, né? E dentro de tantos improvisos, e com tantos improvisos e situações inusitadas que a gente passou e a gente conseguir chegar e ainda conseguir chegar entre os 10 melhores, numa prova que tinham 5 continentes, 19 países, 70 equipes, apenas 25 concluíram o percurso completo, porque tem cortes, né? E só umas 40 terminaram, mas com cortes, e umas 25 completaram sem cortes. Tiveram momentos assim que eu achei que eu fosse ter baixa, que eu não fosse botar mais, principalmente no trekking. O trekking deles é muito forte, cara. É muito forte. Eles andam muito forte com carga nas costas, escalam muito forte com carga nas costas. E para mim é a minha vantagem no trail, é escalar andando forte. E ali era o que eu tinha mais dificuldade. A gente trota intercalando, né, alguns trechos, mas é aquele trote de ultra, não é uma corrida igual no trail running, que a gente fica muito tempo correndo, né? A gente não consegue, é muita carga e muito tempo, né, de esforço, então não dá, não vai. Então a gente trota, tem alguns trechos de corrida, mas a gente tem que calcular isso também para a gente não hiperaquecer muito, não entrar em termorregulação e desidratar muito. O corpo sente demais qualquer tipo de impacto, assim, é muita agressão. Então a gente tem que ser um pouco mais cauteloso com as velocidades para ser mais rápido. E aí entramos para o último trekking, que seria uma orientação muito detalhada, muito técnica. E isso aí para nós era ótimo. E o Maciek brilhou ali. Ele orientou demais. Nós ficamos por umas 6 horas orientando de madrugada. Chegamos de madrugada em 9º lugar, com os nórdicos na sequência e fechando os top 10. E a equipe que liderou o primeiro trekking, que foi de 120 km com 5 mil mais, 5 mil menos, que é tipo uma maratona de perdidos, né? Que foi já a primeira etapa, para depois remar 100 km, 94 km, para depois entrar no bike, corrida, é muita coisa, né? E aí a gente fez esse trekking, aí a gente pega assim, mas uma perdidos faz em 15 horas, 12, 18, né? Depende ali do atleta. Ali a gente demorou para fazer esse primeiro trekking 36 horas. É diferente, porque aí a gente está orientando, a gente está carregando a carga nas costas, né? A gente precisa se alimentar, comer para continuar mais 4 dias depois de fazer isso. Agora imagina só, fazer uma ultramaratona de perdidos, mas depois você tem que remar na sequência 100 km, depois fazer mais 400 de prova. Então não dá para fazer na intensidade. E a primeira equipe que fez o melhor tempo ficou em 14º lugar. Eles fizeram, foi essa do Equador, que fizeram o melhor tempo, chegaram em primeiro nessa primeira sessão, mas terminaram em 14º. Então você vê que são muitos fatores envolvidos, né? Eles são excelentes corredores, mas colocaram pressão demais na primeira etapa. E por algum motivo, né? Isso daí prejudicou eles mais na frente. E aí foi isso, foi uma prova que me ensinou demais. Nossa, não, viagem, imagina. E no fim, quanto foi 6 dias? Foram 5 dias e meio, 133 horas. Dormimos 6 horas e meia no total, fracionados. 6 horas e meia.
6 horas. Três dormidas de 2 horas nas áreas de transição, que a gente dormiu bem, ou em sacos de dormir dentro do bike box, né? Ou saco bivac, que é obrigatório e fica com a gente o tempo todo, mas dentro de ginásio, assim, em cima de algum isolante que a gente carrega, que pode ser um cobertor de alumínio, alguma coisa, que a gente já fica quente. A gente dormiu bem. E teve uma meia hora que eu precisei dormir, porque eu não dormi bem naquela transição do ponto crucial. E meu corpo desligou mesmo, eu tava sem reflexo, com o risco de cair da bike. A gente parou embaixo de uma árvore, dormimos ali uns 25 minutos, e a chuvinha começou a cair, a gente teve que se movimentar por causa do frio. Mas eu retomei a consciência e a gente foi embora. Então a gente dormiu 6 horas e meia. Com tudo isso, porque você falou muito sobre autoconhecimento, tipo, essa viagem, a gente falou muito sobre atitude, essas lições. E porque pessoas de fora, tipo, isso é maluco puro. É, tipo, o que você está fazendo? Eles vão ficar muito preocupados com você, porque você está fazendo isso. Mas uma coisa que eu acredito muito, eu acho que nossas vidas, nossa sociedade, a gente chegou nesse ponto, a gente está confortável demais. A gente tem um conforto muito alto. E chegou num ponto aí, tipo, eu acho que conforto é muito gostoso, muito bom. Essa tecnologia a gente tem, quando a gente não gosta da temperatura, vamos mudar o ar. Vamos colocar essa aqui assim, não tô gostando assim, E para mim, tipo, esse tipo de treinamento, esse tipo de coisa é um jeito de, ok, eu vou sair esse conforto. De propósito, eu vou sair esse mundo de conforto para buscar alguma coisa mais. Até qual ponto isso entra seu pensamento? Tipo, você acha que parte disso porque você ama esse esporte tanto? É isso que move a gente, porque a gente tem que, nós temos que ter alguns valores maiores assim que se conectam com a nossa vida, que ligam o atleta com o ser humano, porque senão a gente não fica muito tempo fazendo a mesma coisa, porque perde a graça. Aí você fala, poxa, é divertido pilotar uma mountain bike, é divertido remar um caiaque de várias formas, é divertido correr em meio à natureza, mas todo dia, durante décadas, e aí vai cansando. Aí você fala, peraí, mas então há conhecimento profundo. Então hoje eu entendo o seguinte, que nós, seres humanos, a natureza está em equilíbrio, nós nem sempre. E aí eu sinto a necessidade de me colocar em meio à natureza para buscar um certo equilíbrio e conexão. Então isso me leva para o outdoor, para a natureza. O esporte alimenta esse fogo interno, essa ancestralidade minha, essa coisa de, sabe, a competição me ensinou a não ter medo de perder. E quando eu venço, o que eu falo? Porque se eu perco para alguém, eu tenho que olhar para ele com admiração, porque ele é um motivacional para mim. Fez um processo que levou ele a ser mais eficiente, colocando o seu melhor ali no esporte. Uma das coisas legais assim que o esporte me ensinou, e eu acho a competição super válida por alimentar esse fogo interno nosso, essa ancestralidade, mas já ressignificando a questão do ganhar, perder, ou de você ter coragem de se colocar à prova, perder, ou não ser o melhor, porque são palavras que a gente tem que ressignificar. E quando a gente é o melhor, a gente também tem que interpretar isso, mas eu não sou melhor do que ninguém, mas eu fiz isso com excelência, como se fosse um palco, nós fôssemos artistas, e a gente sobe ali para entregar o nosso melhor. Se a gente ressignificar tudo isso, todo mundo que entrega o seu melhor vence. Mas se a gente coloca a brincadeira de velocidade, a gente vai ter que aplaudir mais rápido, porque ele foi o cara que mais alucinou naquele palco ali, entendeu? Foi a banda que mais deixou a galera maluca e a gente tem que aplaudir. E se um dia eu sou cara que naquela brincadeira, o que eu vou falar? Porque eu tô numa situação onde eu sou referência e as pessoas vão se inspirar em mim. E aí, quais valores eu vou passar? Porque não existe ninguém, nós não somos especiais. Eu não acredito que exista alguém especial, mas eu acredito que somos todos essenciais. E se tudo isso que eu estou vivendo
não me levar para esse tipo de reflexão, se tudo isso que eu estou vivendo não me levar para uma construção de um ser humano melhor um pouquinho a cada dia, sabe? Me levar para esse autoconhecimento profundo, para lidar melhor com a vida, saber me comunicar melhor com as pessoas, entender melhor esse plano, planeta onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, para poder fazer algo melhor, não serve mais. E aí o esporte leva a gente para essa loucura. Aprende a... Você falou da questão da gente buscar a dor. Mas por quê? Para a gente sair um pouco do conforto, a gente voltar a ter parâmetros. A gente busca a dor de várias formas. Só que eu não estou buscando a dor para me machucar. Eu estou buscando a dor para ressignificar a dor, para que eu possa saber lidar melhor com ela, para me conhecer melhor, para conhecer meus extremos. E aí eu fico pensando, poxa, mas eu vou para essas provas, eu me machuco, cara, eu me inflamo, é um excesso, é isso. Cara, se eu tivesse sem uma válvula de escape ou um ponto onde eu tivesse tanto empenho e dedicação, dedicando uma vida para isso, eu poderia estar ansioso ao ponto de comprar um carnaval, um Réveillon, festa, que também é super legal. Eu vou beber, eu vou dormir mal, eu vou passar mal com a bebida, ou eu vou comer demais, mais do que eu preciso, eu vou passar mal com a comida, isso me traz doença e me traz tudo. Então a gente volta na nossa ancestralidade, que somos o quê? Seres comuns, que vamos errar mesmo, que vamos acertar e errar, e aí fica muito relativo tudo isso. Então ali é meu rock and roll, e aí quando a gente entrou naquele ponto crucial da prova, crucial, e meu inglês estava ruim, e veio uma música do AC/DC na minha cabeça, cara, que foi o que eu falei para eles ali na hora, que é It's a long way to the top if you wanna rock and roll. We need go ahead. E é só isso, cara. A gente tá aqui, é todo mundo com o mesmo fogo, né, cara? E aí a gente começou a progredir a partir dali. Esse ponto foi um ponto principal, né? Isso aí tá acima de qualquer dor e inflamação. As inflamações já acabaram, eu já tô de boa, tava correndo na chuva, mó feliz. Tá podendo correr na chuvinha gostosa ali, lavando a alma. Isso é conforto total. E agora o que ficou de aprendizado, isso aí expandiu minha mente, isso aí não volta atrás. Isso aí me colocou num outro lugar que eu não quero, que eu quero aproveitar isso ao máximo aí, pá. Cara, é muito, muito lindas suas palavras aqui. Eu acho que você tocou, eu acho que quando a gente olha na potencial ser humano, o potencial de Fred, potencial de Roger, potencial de qualquer pessoa, eu acho que a gente não tem a mínima ideia de tão pouco a gente está atingindo. E, tipo, e fazendo coisas assim, você pode começar a pegar um gostinho de seu potencial. É que eu acho que é muito, muito legal. E eu acho que fazendo essa coisa que foi incrível, com toda a situação de emergência com esse time, ou outro time, pessoas que nem conhecem, literalmente não falam a mesma língua, foi incrível o que você fez, cara. E tomara que todo mundo que tá ouvindo tá pegando um pouquinho de inspiração, pensando, tipo, ok, você não tem que fazer isso, todo o que Fred faz, mas você pode fazer muito mais do que você está fazendo agora. E não é uma coisa para diminuir o que qualquer pessoa está fazendo agora, mas é inspiração de fazer um pouquinho mais e redefinir esses limites, redefinir esse vocabulário. A gente tem, tipo, nas suas vidas, essas definições. E vamos em frente com mais e vamos descobrir mais da nossa próprio potencial. Para fechar, é uma coisa, tem que perguntar, eu sei, você é um pai com muito orgulho, você tem uma menina de quantos anos? 4 aninhos, fez 4 aninhos agora, dia 14 de setembro. Nossa. E sua esperança para ela, porque eu vi, sou seguindo você na Insta, você tem muito amor aí. O que você quer passar para ela com essa inspiração que você está dando para tantas pessoas? Qual tipo de inspiração você quer dar para ela? Qual coisa você quer ver? Nossa, ali eu tenho uma conexão muito forte com ela. A gente se dá muito bem, muito bem. Eu amo aquele bichinho, é uma vida, né? E ela me deu, outro dia eu fiz aniversário, dia 30 agora, né? 43 anos. Você sabe qual que é o melhor presente que o papai ganhou de aniversário?
Você não duvido que você acerta. Aí ela assim, não sei. Aí eu falei, você? Aí ela olhou pra mim assim, com aquela carinha mais boa, assim, tipo, e começou a rir, né? Aí eu falei, que legal, né, cara? Eu falei, cara, é o maior presente que poderia ter uma vida, né, cara? Que uma filha, isso aí pra mim foi demais. O meu pai, ele faleceu há 3 anos atrás, no dia do meu aniversário. Ele conheceu a netinha dele, com 1 aninho. E aí a gente estava fazendo uma corrida de 40 quilômetros, eu estava fazendo 40 anos, e a gente estava arrecadando brinquedos pro Dia das Crianças, né? Enchemos o doblô de brinquedos. No meu aniversário, fazendo essa corrida, e aí recebi o recado que tinha falecido. E aí veio aquela coisa, tipo, caramba, eu não estava lá com ele. Não, mas eu tive com ele nos momentos que eu precisei a vida inteira. E ele foi um pai muito presente. E hoje, no meu aniversário, com 40 anos, e ele vai embora para outros planos da existência aí com 80. E ele me deu o maior presente da minha vida, que foi a vida. Cara, que recado massa que ele me passou no dia do meu aniversário. Olha, meu pai me ensinando valores maiores até no dia dele ir embora. E aí, em cima desses exemplos, dessas coisas, dessas corridas de aventura e de tudo isso que a gente conversou hoje, eu tento construir o meu melhor exemplo, porque o exemplo é que ensina. Então eu tento passar pouquinho que eu tenho de bom aí, de melhor, da minha melhor forma para ela, e para que ela possa entender quem ela é de verdade, o que ela gosta de verdade, para descobrir seu real potencial, para que dentro das escolhas dela, né, que sejam, poxa, bem lúcidas, eu possa apoiar o máximo possível. Então, o que ela escolher, eu vou estar junto e apoiando. A gente dá o exemplo mesmo de levar para a natureza, de mostrar que o esporte ensina, que o esporte é legal, é divertido, que isso é muito massa. E aí ela vai pegando. Isso daí para ela vai ajudar ela para onde ela quiser ir, né? Esse é o maior, é o que eu posso deixar para ela. Cara, muito bom, muito linda. A gente caiu nessa história incrível daqueles 6 dias, 5 dias e meio você passou lá. Foi incrível essa história, cara. A próxima vez, no futuro, você tem que voltar no outro lado. A gente fala coisas tipo mais básico, tipo de treinamento, coisas assim, uma ciclo de treinamento. Ou uma coisa mais simples, mas, meu Deus, cara, foi bom demais. Foi muito profundo, o papo hoje foi muito legal. Foi ótimo, foi uma viagem muito boa. Muito obrigado, mano. E, uma viagem para o outro lado que muito bom. E vamos fazer de novo em breve. Combinado? Com certeza. Combinado, cara. Prazerão, bicho. Sou seu fã aí, te acompanho. Acho que você é muito massa. Essa visão do outro lado, nessa sua linguagem que, cara, essa sua linguagem que cara, era essencial, tava faltando isso. Você tá trazendo isso daí para todo mundo. Você comunica muito bem. Você consegue buscar o melhor lado aí de todo mundo que você conversa, extrair pontos bem legais, foge muitas vezes do tradicional e que alimenta esse nosso esporte, que é um só, que é a busca desses desafios pessoais aí, de sempre além. Cara. E as ultramaratonas são isso, o outro lado é isso, cara. O esporte é isso, tem tantas coisas boas para ensinar a gente, nossa grande professora, né? Então, a gente vai aprendendo juntos. A gente vai aprendendo juntos. É isso aí. E vou falar aqui para a gente se despedir. Só a primeira vez que eu te conheci, você estava vencendo uma prova de 100 quilômetros lá na Serra da Canastra, que você correu, não sei se alternou descalço, com sandálias com as garachas, e que você produziu. Já na alimentação vegana e aí com seu próprio alimento que você mesmo estava fazendo, tudo adaptado, isso foi muito massa, cara. Você chegou lá numa humildade, motivou muita gente e a gente não esquece disso. Foi muito show lá na Serra da Canastra. Não. E é isso aí, de lá para cá você só cresceu, evoluiu e é isso, cara. É muito bom, muitos bons exemplos. Bom demais, cara. Eu tenho boas memórias desse dia também. Nossa, que grupo você tem lá na Uberlândia, Araxá, tipo, é uma galera máxima e eu gosto demais. Cara, a gente vai em frente juntos, aprendendo e, tipo, achando novos limites, né? Abraço forte, irmão. Valeu, Roger. Grande abraço, cara.